Fala pessoal que acompanha o canal Aquarismo Resenha, tudo bem com vocês pessoal? Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que esse vídeo aqui não é para causar polêmica nenhuma, mas apenas para eu dar a minha opinião sobre um assunto que surgiu aí nos grupos do WhatsApp, que surgiu na internet depois de um vídeo lançado sobre montagem de aquário de ciclídeos africanos, tá? Então não fiz roteiro, não fiz nada, eu apenas vou falar para vocês aquilo que eu acredito, eu que já tive um aquário de ciclídeos africanos, que eu errei bastante e fui aprendendo a deixar algo melhor para os peixes. Eu não escrevi nada aqui, apenas vou falar a minha opinião para vocês. Então o que acontece, pessoal? Foi muito comum de nós vermos, né, alguns anos atrás principalmente, depois foi mudando, as pessoas montarem um aquário de ciclídeos africanos, colocando rochas Zanzibar, ou então coral morto, ou colocar coral que a pessoa fazia em casa, com cimento e tal. Eu mesmo já tive isso no meu aquário. E colocava esses corais, né, a princípio era na intenção de deixar a água alcalina, né? E aí depois entrou a parte de fazer tocas para o peixe, né? Então, tipo assim, quando colocava isso de fazer tocas, lógico, né? Você está falando de tocas, a primeira coisa que vem na cabeça é que o peixe vai se esconder ali. Quando na realidade, os ciclídeos africanos não é que ele vai se esconder, e sim ele vai marcar o território. Então, quando ele tem uma briga e tal, ele vai fugir, entre aspas, para o território dele, entendeu? Onde ele marcou é a área dele. E o outro peixe que está querendo atacar sabe que se invadir ali pode dar, né, a briga vai ser feia, porque é um local que ele está invadindo que não pertence a ele. Dado sobre isso, as pessoas começaram a aprender um pouco mais sobre os ciclídeos africanos, e as pessoas que perdiam muitos peixes passaram a perder menos peixes. Por quê? Ela começou a ter consciência que os ciclídeos africanos, ele precisa de algo, assim como os peixes marinhos precisam, assim como um aquário plantado precisam, assim como outras montagens necessitam também de ter algo um pouco mais específico. Isso eu não estou dizendo sobre biótopo, ok? Biótopo existe nos ciclídeos africanos e isso é muito interessante porque vai replicar o ambiente natural dentro de um aquário. É lógico que não 100%, porque é muito difícil, mas vai tentar o máximo possível de montar um aquário de ciclídeos africanos de acordo com o que tem lá no lago. Mas vamos deixar um pouco de lado essa parte de biótopo, tá? Vamos falar sobre a montagem mesmo para um aquário de ciclídeos africanos. Se você não quer montar um biótopo, poxa, então não vou ter ciclídeos africanos porque eu não vou ter um biótopo. Não, você pode ter. Só que aí você precisa tomar alguns cuidados. Dentre esses cuidados que você precisa tomar, o primeiro dele é sobre o substrato, tá? Então, o substrato, falando especificamente aqui sobre o Lago Malawi, por exemplo, que eu conheço bem pouco, mas eu aprendo bastante com as pessoas. O substrato é um substrato um pouco mais fino, entendeu? Não é aquele substrato grosso, não é aquele substrato que é capaz às vezes de machucar os peixes. E aí por isso foi deixado um pouco de lado, o que as pessoas colocavam muito no início concha moída, né? Então as pessoas colocavam bastante isso, e aí foi deixado um pouco de lado, aquelas pedras maiores e tal, foram deixadas um pouco de lado e passou-se a utilizar substratos mais finos para os peixes. Sobre as rochas também, algumas pessoas começaram a observar, perceber, e isso aconteceu comigo, porque eu tinha aquelas rochas artificiais no meu aquário. E aí eu passei a pesquisar, a estudar e pude compreender que muitos peixes se machucavam naquelas rochas, porque os ciclídeos africanos, ele tem algo natural dele, que é se esfregar na rocha. Então imagine só, se você tem um peixe que o hábito natural dele é se esfregar na rocha, e se você tem uma rocha que ela é porosa, que ela é cheia de pedrinhas, cheia de algo pontudo, alguma coisa assim, é lógico que o seu peixe vai machucar. Então é por isso que se indica ter para os ciclídeos africanos pedras, rochas que sejam lisas, tá? E aí pode ser um seixo rolados, pode ser qualquer tipo de rocha e tal que seja
lisa, ok? Então você está montando um aquário, não está montando um biótipo, mas você está montando um aquário que seja compatível com os ciclídeos africanos. E sobre pH da água, né, sobre KH, sobre temperatura, os parâmetros no geral, aí você consegue fazer um controle disso usando alguns produtos, entre eles o buffer. Tá? Muitas pessoas falam, poxa, é besteira, eu vou colocar concha moída, então não vou pôr concha moída no aquário, vou pôr no sampling, vou pôr no filtro, porque daí meu pH vai se manter um pH alcalino. Só que você precisa entender que não é somente o pH, entendeu? Tem a dureza da água. Então você precisa, entre outros, né, ter outros critérios, outros parâmetros também, que não é somente a dureza da água também, que você precisa manter no aquário de ciclídeos africanos. Tá? Então você precisa ter uma boa filtragem, você precisa manter o produto, né? Você precisa ter um buffer, por exemplo, para poder controlar os parâmetros da sua água. Porque não adianta você só ter o pH alcalino se os outros parâmetros estão fora do que realmente deveriam estar. E eu entendi isso na prática, entendeu? Eu entendi que isso era necessário. As pessoas falavam, Vermes, tem que usar um buffer, Vermes, tem que pôr isso. Até parece, não precisa, né? Meu pH já está alcalino. Mas quando eu comecei a utilizar, eu vi que realmente houve uma mudança enorme nos meus peixes. E eu perdi alguns peixes, a partir dali meu aquário se manteve mais estável e eu parei de perder peixes por causa disso. Tá? Então, nós precisamos começar a entender isso. Ah, mas eu só vou ter um aquário de ciclídeos africanos se eu tiver um biótipo. Não, você não precisa ter um biótipo, mas você precisa entender que há uma regra, há um parâmetro para você ter os peixes ciclídeos africanos. Então você precisa escolher muito bem o tamanho do aquário, a dimensão do aquário, você precisa escolher muito bem os peixes que você vai colocar, porque se não for peixes compatíveis, você vai ter muita dor de cabeça, tá? Você vai ter problemas e aí você pode acabar desistindo da criação por causa disso. Então você precisa pôr peixes compatíveis, você precisa ter uma boa qualidade de água, então você precisa ter todos os seus parâmetros adequados para os ciclídeos africanos e você precisa ter uma boa alimentação. E eu quis falar um pouquinho sobre isso porque às vezes as pessoas acham os ciclídeos africanos é um falso marinho, né? Teve muito isso, é o falso marinho. Não existe o falso marinho, tá? Não existe isso. O que existe é você montar um aquário legal, um aquário adequado para aquele tipo de peixe. Então, por exemplo, se você vai montar um jumbo, quer ter uma raia, você sabe, por exemplo, que o substrato para a raia precisa ser um substrato mais específico que não vai machucar aquele peixe. Se você vai montar um aquário plantado, por exemplo, um estilo aquapaisagismo, por exemplo, você sabe que você precisa ter todos os equipamentos, as ferramentas, você precisa ter todos os parâmetros, você precisa ter o CO2 e tal para manter aquele tipo de aquário. Se você vai montar um marinho, você sabe que você precisa ter uma boa filtragem, um bom skimmer, uma boa iluminação, você precisa ter peixes compatíveis também, você precisa ter alguns nutrientes para os corais, porque faz parte do ambiente, entendeu? Então a mesma coisa é com ciclídeos africanos. Tá? Não estou dizendo que você só pode ter ciclídeos africanos se tiver biótipo. Não, mas se você quer ter ciclídeos africanos, você precisa ter algo adequado. Então escolha um substrato mais fino, escolha rochas que sejam lisas, tá bom? Escolha um aquário muito bem dimensionado, uma boa filtragem e é isso, pessoal, seja feliz, tá? Então eu quis trazer um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu passei, do que eu vivi. Se você for olhar meus vídeos lá atrás, você vai ver que eu já tive cano d'água dentro do aquário, eu já tive rochas artificiais dentro do aquário e não dava certo, entendeu? O meu aquário de ciclídeos africanos só foi dar certo quando eu coloquei na minha cabeça isso, que há um padrão para você ter os peixes ciclídeos africanos e esse padrão deve ser seguido. Beleza? Então, como eu falei no começo do vídeo, eu tô dizendo novamente, eu não quero causar polêmica com ninguém, não quero arrumar atrito com ninguém, entendeu? Mas eu só quero trazer a minha opinião, a minha visão para você que me segue, para você que curte meu trabalho e para você que curte meus vídeos, beleza? Então, se gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Tamo junto, é nóis e valeu, pessoal!